Olá pessoal do Cálculo 2, estamos dando continuidade aí, agora vamos falar sobre integrais impróprias do tipo 2, onde os integrandos aí são descontínuos. Vamos à definição. Então, definição de uma integral imprópria do tipo 2. Se eu tenho aqui uma f contínua no intervalo aqui de a até b, agora é o intervalo limitado, né? não estamos trabalhando mais no intervalo ilimitado, e descontínua em B. Então, a função ela é contínua em B, né? Ela está definida em, aliás, ela está definida em A, né? Contínua aqui no ponto A, mas contínua apenas no intervalo aqui, né, semiaberto aqui de A até B, descontínua em B. E eu quero saber qual é, né, o resultado da integral de A até B de f de x dx. Como ela não está definida em B, então como que a gente faz? A gente pega aqui, né, um ponto, eu estou com a função aqui, né, definida aqui no intervalo semiaberto aqui de A até B, mas não definida aqui em B. A gente pega um ponto T aqui, nas proximidades de B, onde a função ela está definida, calcula a integral de A até T, ou seja, calcula a integral aqui, né, nesse intervalo aqui, de f de x dx, e depois aplica o limite quando com t tendendo a B. Mas o t aqui, como ele está à esquerda de B, ele vai tender a B pela esquerda. Então, a gente usa essa notação aqui. Então, a integral de A até B de f de x dx é igual ao limite, quando t tende a B pela esquerda, da integral de A até t de f de x dx, se esse limite existir. Ou seja, quando ele for um número, né? Se ele não existir, a gente fala que essa integral imprópria aqui ela não é convergente. Se o limite existir, essa integral imprópria aqui ela é convergente. Se ele não existir, ela é divergente, né? Se o limite existir, a integral é convergente. Então, apesar de estar definida aqui entre dois valores, né, essa integral aqui ela é considerada uma integral imprópria, porque no limite de integração aqui, né, a função ela é descontínua. Então, suponha que f seja uma função contínua e positiva em um intervalo aqui, né? Se a função ela é contínua e positiva, então a gente está trabalhando aí, quando a gente fala em integral, né, a gente tem como resultado aí uma área. Então, se a função aqui, né, ela assintotar a reta x igual a b, ou seja, se ela tiver uma assíntota vertical aqui em B, e a região aqui, né, S, delimitada aqui abaixo do gráfico de F, né, e acima do eixo X entre A e B, que ela vai ser uma região ilimitada, né, então se ela estiver assintotando aqui, né, a reta x igual a b, então uma situação aqui, né, dessa maneira aqui. Então, se eu pego aqui um t antes de b, então aqui tem uma área bem definida, né, então a área dessa região aqui, né, é a área de t, ou seja, integral de a até t de f de x dx dá essa área aqui, né, de a até t. Então, se eu aplico o limite aqui, eu vou ter a área da região S, né, que tem como os intervalos aqui, né, fechado em A e aberto em B, essa região infinita aqui, né, quando o gráfico está assintotando aqui a reta x igual a b, que é, né, por definição, a integral de A até b de f de x dx. Mas essa integral aqui, né, como a função ela não está definida em x igual a b, por definição, né, eu pego aqui o t antes de b, calculo a integral de A até t de f de x dx, né, porque quando o t está antes de b, a função está definida e ela é contínua. Pego o resultado disso aqui, que é uma função de t, aplico o limite quando o t tende a b pela esquerda, porque eu estou fazendo aqui o t, estou pegando aqui o t à esquerda de b, então, e faço o limite aqui, t tendendo a b pela esquerda. Então, a área aqui, né, da região
da região ilimitada aqui, né, ela, por definição, é a integral, o limite, né, é essa integral indefinida aqui, essa integral imprópria aqui, né, que por definição é o limite da integral de a até t de f de x dx quando t tende a b pela esquerda. Então, se esse limite aqui existir, então essa área aqui ela vai ser um número, então essa integral aqui imprópria ela é uma integral convergente. Se esse limite aqui for infinito, né, então a integral imprópria ela é divergente, a área é um valor, não é nenhum valor, né, essa área vai para o infinito. Por outro lado, né, se eu tenho o contrário, né, se eu tenho aqui uma f contínua no intervalo semiaberto aqui de a até b, agora contínua em b e descontínua aqui em a, então a integral de a até b de f de x dx, ela por definição, essa integral é uma integral imprópria, né, porque ela não está definida em a. Então eu pego aqui, né, agora, aqui ela está definida em b, mas não está definida em a. Então pego um t aqui à direita de a. Então, à direita de a função está definida, com o t aqui à direita de a função está definida. Então, eu calculo a integral de t até b de f de x dx, pego o resultado disso e faço o limite com o t tendendo a a pela direita, que tem essa simbologia aqui, né? Se esse limite aqui existir, então essa integral imprópria aqui ela vai ser convergente. Se o limite não existir, a integral imprópria vai ser uma integral divergente. Então, se a função aqui ela for positiva, o resultado dessa integral aqui vai ser a área, o resultado dessa área aqui, né, a área dessa região ilimitada. Então, quando eu paro o t aqui em algum lugar, né, quando eu começo o t em algum lugar aqui, eu vou ter uma área definida, né? E se eu faço o t indo para a pela direita, eu tenho essa integral imprópria aqui, né? E tem a área dessa região ilimitada. Se essa área aqui for um número, né? Ou seja, se a área for um número, então a área da região ilimitada ela vai ser um valor finito. Se for infinito, então eu tenho que essa integral imprópria aqui ela é uma integral divergente. Então, a integral imprópria ela é chamada de convergente. Se o limite correspondente existir, ela vai ser divergente se o limite não existir. O outro caso, né, um terceiro caso aqui, é que se eu tiver com uma integral, uma função, né, aqui definida aqui, né, no intervalo de a até b, mas em um determinado ponto C que ela for descontínua, ou seja, se a f tiver uma descontinuidade em um valor aqui C, eu separo essa integral aqui em duas, né? Ou seja, integral de a até C de f de x dx, uso a teoria do primeiro caso, né? Mais a integral de C até B de f de x dx, uso a teoria do segundo caso, divido aqui essa integral aqui de a até B, de f de x dx em dois casos, né? Em duas integrais impróprias. Então, essa integral aqui é uma integral imprópria. E se as duas integrais forem convergentes, então a integral de a até b vai ser convergente. Se uma delas for divergente, então a integral de a até b vai ser divergente. Então, vamos pegar um exemplo aqui do primeiro caso. Então, o intervalo aqui, né, eu estou aqui com integral de 2 até 5, da função 1 sobre raiz quadrada de x menos 2. Então, x menos 2 aqui, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Então, o x tem que ser, aliás, tem que ser maior do que zero, né? Porque não pode ser igual a zero. Então, o x tem que ser maior do que 2. Então, o intervalo aqui, né, ele é aberto em 2 e fechado em 5. Então, estou calculando aqui a integral de 2 até 5 dessa função aqui, né, que não está definida em 2. Ela é descontínua em 2. Então, a gente vai pegar aqui um t nas proximidades de 2, calcular a integral aqui, né, de t até 5, um t menor que 5, né, e maior do que 2. Calcular essa integral aqui, né,
nesse intervalo aqui, depois aplicar o limite. Então, observemos primeiro aqui que a integral dada é imprópria. Né? Por que ela é imprópria? Porque ela não está definida em 2. Então, a função 1 sobre raiz de x menos 2, ela tem uma assíntota vertical em x igual a 2. Porque quando eu faço o x tender a 2 aqui, né? 1 sobre raiz de x menos 2, ele vai para o infinito. Então, como a descontinuidade infinita que ocorre no extremo aqui, no intervalo de 2 a 5, nesse extremo aqui, né, de 2, então a gente vai usar aqui a parte 2 da definição 3, vista anteriormente. Né? Então, eu vou pegar aqui um t, né, à direita do 2, calcular a integral aqui de t até 5, da função 1 sobre raiz de x menos 2, e depois aplicar o limite com t tendendo a 2 aqui pela direita. Então, primeiro a gente vai calcular essa integral aqui, depois fazer o limite. Então, a integral aqui, né, de 2 até 5, de 1 sobre raiz de x menos 2, ela é definida como sendo o limite, quando t tende a 2 pela direita, da integral de t até 5, de 1 sobre raiz de x menos 2. Então, vamos observar o seguinte aqui, ó, que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Quando eu pego um parâmetro aqui diferente, né? Então, a derivada de x menos 2, por exemplo, né? Eu uso aqui a regra da cadeia, né? Vai ficar 1 sobre 2 raiz de x menos 2 vezes a derivada do parâmetro aqui, desse argumento aqui, né? Que é x menos 2, a derivada dá 1. Então, a derivada disso aqui é 1 sobre 2 raiz de x menos 2. Então, quando eu passo esse 2 aqui multiplicando, eu vou ter aqui, né, que 2 vezes raiz de x menos 2, quando eu derivo, dá 1 sobre raiz de x menos 2. Então, a primitiva de 1 sobre raiz de x menos 2 é 2 vezes raiz de x menos 2. Então, uso o teorema fundamental do cálculo aqui, né? Então, a integral disso aqui é isso aqui e aplico nos limites de integração de t até 5. E depois eu aplico o limite do resultado. Ok? Vamos apagar aqui e resolver a integral. Então, isso aqui dá o limite. Então, da primitiva dessa função aqui, né? Que é 2 raiz de x menos 2 aplicado no limite de integração aqui de t até 5. Então, eu faço aqui, aplico essa função aqui em 5. Vai dar 2 vezes raiz de 5 menos 2, que dá 2 vezes raiz de 3, menos 2 vezes raiz de t menos 2. E pego isso aqui e faço o limite quando t tende a 2. Quando t tende a 2, isso aqui vai para 0, né? Isso aqui é constante, então o resultado aqui dá 2 raiz de 3. Então, a integral de 2 até 5, de 1 sobre raiz de x menos 2, dá 2 raiz de 3. Então, a integral imprópria aqui, né? Essa integral imprópria aqui, ela é convergente, porque esse resultado aqui deu um número real. Bom, como integrando aqui, né, esse valor aqui é positivo, né, porque eu estou trabalhando aqui com x menos 2 maior do que 0, né, então a gente interpreta esse resultado aqui como a área de uma região. Então, estou pegando aqui o gráfico da função 1 sobre raiz de x menos 2, né, que é positivo quando x é maior do que 2. Então, e quando eu faço x tender a 2, isso aqui vai para mais infinito, então ela está sintotando essa reta aqui, x igual a 2. E a gente viu que a integral de 2 até 5 aqui, dessa curva aqui, deu 2 raiz de 3. Então, a área dessa região ilimitada aqui, né, é igual a 2 raiz de 3. Então, vamos para mais um exemplo, exemplo 6 aqui. Determinar se a integral de 0 até π sobre 2 da função secante de x converge ou diverge. Vamos lembrar aqui, ó, que a secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. A função cosseno, que colocando aqui no círculo trigonométrico aqui, né, que é o seno de x,
que é o eixo do seno, aqui o eixo dos cossenos. Estou aqui na variação aqui de 0 a π sobre 2, então aqui de 0 a π sobre 2, estou com esse ângulo aqui, né? Com o ângulo x aqui. Então, quando x é 0, o cosseno é 0. Quando x, aliás, o cosseno é 1. Quando x vai para π sobre 2, o cosseno é 0. Então, a função secante aqui, né, ela está contínua aqui, né, em 0, mas ela é descontínua aqui em π sobre 2. Então, se ela é descontínua aqui em π sobre 2, então essa integral aqui é uma integral imprópria. Né? O que a gente faz, então? A gente pega um t aqui à esquerda de π sobre 2, calcula a integral de 0 até t e depois faz o limite do t tendendo a π sobre 2 pela esquerda. Né? E verifica, né, se esse limite existe ou não. Então, vamos apagar aqui e resolver essa integral. Então, vamos lá. Observe que a integral dada é imprópria. Por que ela é imprópria? Porque secante de x não está definida aqui para π sobre 2. Então, eu sei que a secante, que é 1 sobre cosseno de x, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, o cosseno que vai para 0, então vai para 0 por valores positivos, então isso aqui vai para mais infinito. Então, secante de x, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, vai para mais infinito. Então, a função, a integral aqui de cima, né, ela é uma integral imprópria. Então, o que a gente faz? Né? A gente define essa integral aqui de 0 a π sobre 2 secante de x, que é uma integral imprópria, como sendo o limite, quando t tende a π sobre 2 pela esquerda, de 0 até t. Então, estou pegando aqui, né, o intervalo de 0 a π sobre 2, pego um t aqui, onde a função está definida, calculo a integral e faço a convergência aqui, né, de t para π sobre 2 pela esquerda. Então, primeiro a gente calcula a integral aqui de secante de x. A gente vai lá nas tabelinhas lá de integrais, né, e verifica que a primitiva de secante de x é ln do módulo de secante de x mais tangente de x. Se a gente quiser aqui conferir isso aqui, né, é só derivar essa função aqui. Né? Então, fica a derivada de ln de secante de x mais tangente de x, que é 1 sobre a função, né, vezes a derivada da função. Fazendo a continha, vai dar exatamente secante de x. Não é o objetivo aqui, né? O objetivo aqui é apenas calcular essa integral aqui imprópria, né? Então, deixo aqui como exercício para vocês aqui verificar, né, que a primitiva de secante de x é exatamente ln de secante de x mais tangente de x. Então, esse aqui é o resultado da integral. Então, a gente calcula essa integral, essa função aqui nos limites de integração de 0 até t e faz o limite desse resultado aqui quando t tende a π sobre 2 pela esquerda. Então, eu estou aqui no caso, né, querendo calcular o limite dessa função aqui nos limites de integração de 0 até t, quando t tende a π sobre 2. Então, pega essa função aqui, aplica em t, então vai ser ln de secante de t mais tangente de t, menos ln de secante de 0. Bom, o que é secante de 0? É 1 sobre cosseno de 0, que é 1, né? Mais tangente de 0, que é 0. Então, isso aqui é 1, tangente de 0 é 0, então fica ln de 1. Mas o ln de 1 é 0. Então, eu vou ter aqui ln de secante de t mais tangente de t, quando t tende a π sobre 2. Quando t tende a π sobre 2, a tangente vai para infinito. E a gente viu que secante também vai para infinito. Então, ln de um valor que vai para infinito dá infinito. Então, o resultado disso aqui é infinito. Então, a integral aqui, né,
de 0 a π sobre 2 de secante de x dx, ela vai para o infinito, portanto a integral é divergente. Então a integral imprópria ela é divergente porque ela está indo para mais infinito. Vamos mais um exemplo. Aqui, verificar, né, que a integral de 0 até 3 de 1 sobre x menos 1, se ela é convergente ou se ela é divergente, ou seja, se é possível calcular isso aqui. Bom, observe aqui que a integral ela não está definida aqui, né? Eu estou aqui, né, no intervalo aqui de 0 até 3, mas quando x é igual a 1, a função tem uma descontinuidade. Então, isso aqui é uma integral própria, porque a função ela não está definida aqui para um valor entre 0 a 3. Então, eu divido aqui, né, a integral de 0 até 1 mais a integral de 1 até 3 e uso os resultados anteriores aí de integrais impróprias para funções que não estão contínuas, elas não estão contínuas aí nos limites de integração, né? Então, observe que a reta x igual a 1 é uma assíntota vertical, né? Porque a função aqui, quando eu faço x tender a 1 pela direita, se eu estou aqui, né, com 1 aqui, quando eu faço x tender a 1 pela direita, o x menos 1 é positivo, então a função vai para mais infinito. Quando eu faço x tender a 1 pela esquerda, esse valor x menos 1 ele é negativo, então ela vai para menos infinito. Então a função está assintotando a reta, o gráfico da função está assintotando a reta x igual a 1. Então, eu estou aqui com uma descontinuidade bem no meio do intervalo de 0 a 3, né, que é aqui. Então, eu vou dividir isso aqui em duas, né? Então, a integral de 0 até 3 de 1 sobre x menos 1 é igual à integral de 0 até 1 de 1 sobre x menos 1 mais a integral de 1 até 3 de 1 sobre x menos 1. Então, vamos lá. A integral de 0 até 1 de 1 sobre x menos 1, então, como ela não está definida aqui em 1, eu estou pegando aqui, né, de 0 até 1, pego um t aqui, né, à esquerda de 1, calculo a integral de 0 até t de 1 sobre x menos 1. Primitiva de 1 sobre x menos 1 é ln de x menos 1. Então, isso aqui dá... Estou em cima aqui, né? Vai ficar ln do módulo de x menos 1. Na variação de 0 até t, faço o limite aqui quando t tende a menos 1. Então, lembrando aqui, né, que a função aqui, né, ela está definida no 0, mas não está definida em 1. Pego t aqui à esquerda do 1, calculo a integral aqui de 0 até t, que deu isso aqui, né, ln de módulo de x menos 1 na variação de 0 até t. Depois eu faço t tender a 1 pela esquerda. Bom, aplicando os limites de integração aqui, vai ficar ln de t menos 1, ln de t menos 1, menos o ln de menos 1, o módulo aqui, né? Aqui dá ln de 1, isso aqui dá 0. Então, quando eu faço t tender a 1 pela esquerda, isso aqui vai tender a 0. Ó, lembrando aqui, ó, que o gráfico da função ln de t, ele é um gráfico assim, né? Aqui é o 1, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, esse aqui é o gráfico da ln de x. Então, quando eu faço t tender a 0, quando eu faço x tender a 0 aqui pela direita, esse valor aqui vai para menos infinito. Então, isso aqui vai para menos, isso aqui vai para menos infinito. Então, esse resultado aqui vai para menos infinito, porque quando eu faço x tender a 0 aqui pela direita, esse gráfico aqui está assintotando o eixo y, né? Mas assintotando aqui para baixo, né? Então, vai dar menos infinito aqui. Então, ou seja, aqui, né, quando eu faço
o 1 menos t tender a 0 pela direita, ou quando eu faço o t tender a menos 1 pela direita, 1 menos t vai tender a 0 pela direita. Então, a função de 0 até 1, de 1 sobre x menos 1, ela é uma função, ela é uma integral divergente, é uma integral imprópria divergente. Isso implica que eu não preciso calcular a integral, né, de 0 até 3, né, porque a primeira integral aqui já deu divergente, então a integral de 0 até 3 de 1 sobre x menos 1 dx, ela é divergente, porque uma das integrais, quando eu abrir, deu divergente. Uma curiosidade aqui é o seguinte, que se eu fosse calcular direto aqui, eu sei que a primitiva de 1 sobre x menos 1 é ln do módulo de x menos 1. Então, se eu fosse pensar aqui, né, nos limites de integração aqui de 0 até 3, eu teria aqui, né, ln de 2 menos 1, de 3 menos 1, que é 2, né, menos ln de 3 menos de 0 menos 1, que dá módulo de 1, isso aqui dá 0, né, dá ln de 2. Isso aqui está errado, né, porque a função ela é descontínua aqui, né? Estou aqui, né, no 0 até 3, ela é descontínua aqui em 1. Então, fazer dessa forma aqui está errado, porque essa aqui não é uma integral definida, né? Ela é uma integral imprópria. Então, tem que fazer aí com os recursos da integral imprópria. Ok? Então, vamos para mais um exemplo. Integral de 0 até 1 de ln de x. Lembrando aqui que a integral está definida em 1, então a função ln de x está definida em 1, mas não está definida em 0. Então, ou seja, eu estou com um intervalo aqui, né, nesse caso aqui, né, aberto em 0 e fechado em 1. Porque a integral aqui, a ln de x, ela é, o gráfico dela, né, a gente viu aqui ln de x, aqui com eixo x, com eixo y. Então, no 1 aqui ela é 0, mas quando eu faço o x tender a 0 pela direita, o ln de x vai para menos infinito. Então, eu pego um t aqui à direita do 0, né? Calculo a integral de t até 1, depois aplico o limite quando t tende a 0 pela direita. Então, sabemos que a função ln de x tem um assíntota vertical aqui em 0, né? Ou seja, ela assintota o eixo y aqui, né, quando eu faço o x tender a 0. E o limite de ln de x, quando o x tende a 0 pela direita, é menos infinito. Então, esse valor aqui dá para menos infinito. Né? Então, a gente calcula a integral dessa forma aqui. Né? Integral é uma integral imprópria. Né? Então, a integral é uma integral imprópria. E a integral de 0 até 1 de ln de x é igual ao limite da integral de t até 1, estou pegando um t aqui à direita do 0, né, e à esquerda do 1, de ln de x dx, e aplicando o limite aqui, né, quando t tende a 0 pela direita. Então, vamos primeiro resolver essa integral aqui. Né? Então, resolver essa integral aqui é encontrar a primitiva dessa função aqui e aplicar nos limites de integração. A gente usa aí a teoria que a gente já viu aí, né? Essa integral aqui, né? Ela não é uma integral difícil, apesar de não ser uma integral, claramente, que a gente vê claramente a primitiva, né? Mas a gente usa a integral por parte, usa aqui, né, o fato de u igual a ln de x, dv igual a dx, e se a u é ln de x, a du é 1 sobre x, e se a dv é igual a dx, a v é igual a x. Então, usa aqui a integral por parte, vai ficar uv menos a integral de v du. Então, uv aqui é ln de x vezes x, ou seja, x vezes ln de x. Aplico nos limites de integração aqui de t até 1, menos a integral de v du. Aqui, v du a v é x, a du é 1 sobre x, então sobra 1. Calcula essa integral aqui, vai ficar 1 ln de 1, que dá 0, né? Menos t ln de t,
Então, isso aqui dá 1 ln de 1 menos t ln de t. O ln de 1 dá 0, então fica menos t ln de t. Menos a integral de 1, que é próprio x, então fica x aplicado em 1, fica 1, menos x aplicado em t, que é t. Então esse aqui é o resultado, né, da integração aqui, né, de t até 1 de ln de x, que é menos t ln de t mais t menos 1, ou seja, menos t ln de t menos 1 mais t. Eu vou pegar isso aqui e fazer o t, integral de 0 até 1 de ln de x dx é igual ao limite, quando t tende a 0 pela direita, de menos t vezes ln de t menos 1 mais t. Esse valor aqui vai para 0, esse aqui vai para menos 1, e esse aqui vamos ver qual é o resultado disso, né? Então, eu estou aqui, ó, vou usar a regra de L'Hopital aqui, nesse aqui. Porque eu sei que esse aqui vai para menos 1 e esse aqui vai para 0. Então, ln de t, t vezes ln de 0, ó, essa parte aqui vai para 0, esse aqui vai para menos infinito. Então, dá uma determinação aqui de 0 vezes menos infinito. Então, para tirar essa determinação, coloco aqui o ln de t em cima e troco o t aqui, né, por 1 sobre t, que é o próprio t. Né? Agora sim, né, esse aqui vai para menos infinito e esse aqui vai para mais infinito. Dá uma determinação da forma menos infinito sobre infinito. Eu uso a regra do L'Hopital aqui, né? Derivada do de cima sobre a derivada do de baixo, aplico o mesmo limite. Então, isso aqui fica o limite, quando t tende a 0 pela direita, da derivada de ln de t, que é 1 sobre t, sobre a derivada de 1 sobre t, menos 1 sobre t ao quadrado, que é a derivada de 1 sobre t. Que dá menos t. Deixa eu fazer a continha aqui, né? Dá menos t. Quando eu faço t tender a 0 pela direita, dá 0. Então, isso aqui dá 0, esse aqui dá 0, esse aqui dá menos 1. Então, o resultado aqui dá menos 1. Ou seja, a integral de 0 até 1 de ln de x dx dê igual a menos 1. Se a gente fizer a interpretação da área, né? Exatamente essa área aqui é uma área de uma região ilimitada, né? Que, como deu menos 1, é o negativo da área. Né? Então, a gente sabe que quando o gráfico está abaixo do eixo x, a integral é negativa e que representa simbolicamente aí, né, a área da região. Então, a gente vai ficar por aqui e essa encerra aí, né, a teoria das integrais impróprias. A gente tem condições aí de resolver os exercícios aí da seção 7.8, ok?